Oi, família cósmica, meu nome é Gerliana nessa encarnação e hoje queria fazer uma reflexão sobre a crucifixão de Jesus. Eu acho que já falei muitas vezes disso. Fiz um vídeo falando dele e de Maria Madalena. E a verdade é que eu acredito que a igreja e os dogmas têm modificado para a sua conveniência tudo que tem que ver com a identidade do Jesus e com as obras que ele fez nesse mundo. E eu acho que é hora de a gente colocar pensamento crítico nessas coisas e deixar de obedecer dogmas, deixar de obedecer ordens das igrejas e das religiões, sem entender o que estamos fazendo, porque não tem pior transgressão que essa. Em fato, a Cábala explica como é das piores coisas que podemos praticar, fazer coisas que os livros dizem sem entender por que estamos fazendo. Aqui as pessoas têm que obrar conectadas à sua alma e compreendendo por que estamos obrando do modo que estamos obrando. Então, o primeiro que eu quero dizer é que eu gostaria de lembrar o Mestre Jesus como um revolucionário, porque ele foi. Foi um homem que quebrou com muitas das normas da época, e para muitos nesse momento foi um pecador. Muitas pessoas condenaram ele também. E foi um homem que mostrou como as revoluções não têm por que ser através de ódio, sangue, de morte. Ele mostrou como as verdadeiras revoluções se fazem desde o amor, que o amor é poderoso nessa época e também nesta. E era um homem que podia estar jantando com marginais, prostitutas e com pessoas que não acionavam coerência com sua alma, porque entendia que todos nós alguma vez fizéramos uma coisa assim e que a verdadeira transformação consiste em compreender que nós somos perfeitos e que podemos modificar as nossas obras do passado, que podemos ser diferentes hoje e podemos ser diferentes amanhã. Também foi um homem que foi exemplo, que não só falou da Torá em templos, foi um homem que praticava o que predicava com seu próprio exemplo, com suas próprias ações na rua. Ele dava a palavra em todo momento, porque ele era o exemplo disso. Também foi um homem que aceitou discípulas mulheres, quando nessa época nem se permitia que as mulheres leram a Torá. Então, foi um homem que quebrou com muitas normas da época. E a igreja tentou distorcionar, fazer uma distorção de tudo isso e negar que ele teve uma esposa, que ele teve filhos, que foi um homem que alcançou uma consciência muito alta e que conseguiu conectar com as dimensões mais altas da sua própria alma. Então, também tem pessoas que tem uma teoria de pessoas que dizem que ele não morreu na cruz, que ele curou as suas feridas. Alguns dizem isso, outros dizem que ele foi numa viagem e morreu de morte natural. Essa é a que menos eu tenho ressonância, porque acho que se ele não fosse morto, tivesse ido embora com sua mulher e seus filhos. E aquela outra passagem onde Santo Tomás fala de como ele tem que ver para acreditar na ressurreição de Cristo, do Jesus. Mas como sabemos, a igreja tem modificado todas aquelas coisas, tem modificado a história da Maria Madalena também, e tem falado que ela era uma prostituta e depois não tem nenhuma evidência disso em outras partes das escrituras. Mas também tem aquela outra teoria que eu acho muito boa e acho que pode ser possível, na que se fala que Judas não foi o traidor que a igreja falou que era, sino que estava seguindo ordens do Mestre Jesus. Então, tudo isso aqui é possível porque
basicamente são coisas que provêm da construção dos dogmas que têm manipulado as massas. Mas, além disso, não importa que você acredite, ou que eu acredite, mas eu tenho ressonância, sobretudo com uma teoria que é bem transgressora, na que se diz que ele foi crucificado, mas que ele não sofreu na cruz, que ele não teve dor. Porque Maria Magdalena e Jesus têm um manuscrito que se chama, acho, o manuscrito de Maria Magdalena, onde se fala como ela conheceu o Jesus e como eles foram iniciados também em Egito, e eles foram iniciados também em magia sexual. A Cábala explica muito bem como a sexualidade é parte de uma das energias mais poderosas desse mundo e como, através da sexualidade alinhada com o propósito divino, não a sexualidade desconectada do ego, a gente pode retificar esse mundo, corrigir esse mundo. Mas só assim. Então, a igreja deu o título de pecado para a sexualidade e então causou a distorção mais grande, porque tem muitas pessoas que nem sabem conectar com outras, elevando a sua energia sexual. E porque, claro, é muito transgressor pensar no Mestre Jesus praticando sexualidade sagrada com sua esposa. Mas eu acredito que foi assim. E também acredito na ressurreição. Porque esses milagres não são milagres, basicamente, senão que são coisas que todos temos a capacidade de fazer quando elevamos os nossos níveis de consciência. Mas uma coisa que ele não fez foi morrer para limpar os pecados do mundo. Essa é a mentira mais grande que falaram para nós. Porque, em fato, se ele tivesse feito isso para limpar os pecados, então não se viu, porque os pecados continuam, as pessoas continuam. O que ele fez, ser o Cordeiro de Deus, tem que ver com fazer de sua vida um sagrado ofício, uma labor sagrada, e ele colocou a sua inteira existência ao serviço do propósito divino. E isso é ser o Cordeiro de Deus. E isso é uma coisa que todos vimos aqui para praticar. Então, ele falou como limpar os pecados do mundo, estando ao serviço do propósito divino. Essa foi a maneira, todas as ensinanças, todas as lições, tudo o que ele deixou em vida foi a maneira de limpar os pecados do mundo. Sua morte não foi para isso. Sua morte foi porque ele era uma pessoa muito revolucionária e era muito conveniente que ele morrera nessa época. E ele sabia. Mas também sabemos que todos os eventos em nossa vida e nas vidas dos outros têm um propósito divino. Então, essa foi a maneira para que a obra de Jesus transcendera nos tempos, para que todo mundo reconhecesse esse homem e soubesse o que fez. Também, para deixar em claro que aquele milagre da ressurreição e todas as coisas que são consideradas como milagres, são realmente produto da elevação da consciência, capacidades que vão se ativando quando nós elevamos a nossa consciência. É por isso que também na Bíblia se fala, ele diz que muitos vão poder fazer o que ele fez e milagres maiores ainda. Mas esse mundo tem um sistema maravilhoso onde essas coisas, essas tecnologias não se habilitam até que a gente eleva a consciência, porque senão podemos utilizar essa energia para canalizar de uma forma muito escura e autodestruir-nos, como estamos fazendo nesse momento, como humanidade, estou falando, na geral. Acho que muitas pessoas estão praticando agora iluminar a sua consciência, estão praticando obrar melhor com outros irmãos. Então, como limpamos os pecados do mundo, obrando melhor cada dia, entendendo quando um irmão está falando coisas muito ruins para que nós que estão projetando as suas feridas, e também entendendo quando nós estamos ficando com raiva com outros irmãos, também não reativar, não ser reativos, porque também estamos entendendo que estamos projetando as nossas feridas do ego. Limpar os pecados do mundo tem que ver com alinhar a nossa alma com a própria coerência. Eu sou. Ele fala, Jesus fala isso em muitas partes. Eu sou é colocar o ego ao serviço da alma. Todos somos eu sou.
Eu sou a verdade, a vida e o caminho. Isso que todos temos que praticar aqui. Tudo que ele falou tinha a ver com o próprio conhecimento espiritual. E, muito convenientemente, as instituições tiraram essas partes para que as pessoas não praticaram mesmo. Então, creio que a maior mentira que eles falaram foi que ele morreu para limpar os pecados. Os pecados é a nossa missão limpar os nossos pecados, uma retificação da própria alma. Ele sim falou como podemos fazer isso. E é só o que a gente pode praticar, cada um com seu próprio caminho. Então, eu só queria expressar isso e falar que todos temos que nos colocar ao serviço do propósito divino. Todo mundo tem que praticar ser o Cordeiro de Deus. Muito obrigado, galera. Até amanhã. Tchau, tchau.